A paz do Senhor para todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca de profetas. Eu falei para os irmãos que antes de examinarmos o falso profeta e a falsa profecia, nós temos que ver o que é verdadeiro para depois conhecer o falso. E nós já conversamos durante várias quartas-feiras acerca dos profetas do Velho Testamento. E hoje eu quero iniciar exatamente o profeta no Novo Testamento. Eu creio que vai ser mais rápido que o profeta no Velho Testamento, mas existem algumas peculiaridades que nos chamam a atenção dentro da palavra de Deus, e quando nós entendemos, nós podemos ver melhor. Porque a importância da palavra de Deus para nós, irmãos, é trazer edificação. O crente que lê a palavra, estuda a palavra, entende a palavra, quanto mais nós entendemos a palavra, mais nós temos firmeza espiritual. E aqui no Brasil para Cristo eu não quero ver aquela história. Fulano deixou, virou adventista, virou mórmon, virou testemunha de Jeová. Não, Senhor. Quem está firmado em Cristo, quem tem raiz profunda, não tem quem abale a fé. E esta segurança espiritual, eu quero que todos vocês tenham. Tem uma coisa que eu admiro no apóstolo Paulo. Quando ele já estava em final de carreira, já estava para passar para a eternidade, ele olhou para a igreja e disse assim: olha, eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Não é que Paulo tenha ensinado tudo acerca de Deus, mas ele queria dizer o seguinte: tudo que eu sabia acerca de Deus, todo o conhecimento que eu tive acerca de Deus, eu transmiti para vocês. Eu também não digo que eu tenho esse grande conhecimento, mas é uma experiência do tamanho da minha idade. Já disse para os irmãos, vou repetir, aos 3 anos de idade eu já lia, escrevia, e ali eu comecei a ler a Bíblia aos 3 anos de idade. Então o Senhor me deu tempo na vida de ler a palavra de Deus. Eu não sabia porquê, mas hoje eu entendo que é porque o Senhor estava me preparando para um momento que muitas vezes eu não teria a palavra na mão, mas eu teria ela na mente e no coração. Então conseguimos uma caminhada com muita coisa. Vamos começar a pensar. No Novo Testamento, o que é um profeta? A Bíblia diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino de Deus. Então nós temos em João o último e o primeiro profeta também neotestamentário. Porque João pregava assim como os profetas do Velho Testamento, ele pregava a mensagem do Novo Testamento. A mensagem que João pregava era a mensagem de arrependimento para aquele povo e apontava para Cristo. Ele foi um profeta privilegiado, muito privilegiado, porque os outros profetas falaram acerca de Cristo. João falou e apresentou Cristo. Apresentou Cristo. E quem falou de Cristo para João foi exatamente Deus. Lembra-se quando João disse: aquele que me mandou pregar, ele me disse: aquele sobre o qual vires descer o Espírito Santo, este é o Filho de Deus. Então João tinha o testemunho do próprio Deus na vida dele. Então em João cumpriu-se o ministério profético do Velho Testamento, e eu posso dizer, de fonte própria, que foi o marco inicial para as profecias também no Novo Testamento. Mas o primeiro grande profeta do Novo Testamento, ele é anunciado no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Você pode abrir comigo. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. Moisés está com o povo
ainda no deserto, e Moisés começa a dizer o seguinte: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvirás, conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos. Olha Deus falando com Moisés: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que quando qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém o profeta que, vamos ficar aqui, até o versículo 19. Então aqui no Velho Testamento, meus irmãos, já existe a promessa do grande profeta Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é profeta? Profeta é aquele que fala as palavras de Deus, aquele que fala em nome de Deus, aquele que fala o que Deus quer, segundo a vontade de Deus. Isto é um profeta. E exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, muitas vezes, ele relatou aos que estavam com ele que o que ele falava era aquilo que ele havia visto junto do Pai. Então Jesus, segundo a Bíblia, era um profeta diferente de todos os profetas. Porque os demais profetas, para que falassem, o Senhor falava com eles. Jesus não. Jesus contava as histórias que conhecia junto com o Pai. Então você começa a ver uma mudança na autoridade da palavra, na profecia no Novo Testamento. Quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e no versículo 22, o apóstolo Pedro, no discurso ali na porta do templo, ele diz, deixa uma grande verdade, versículo 22 diz: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo que vos for dito. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. E agora ele vai mostrar que todos os profetas falaram somente desde Samuel, mas aqui ele está mostrando e se referindo diretamente a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo: cumpriu-se a profecia através de Moisés acerca do grande profeta Jesus Cristo. Quando nós abrimos Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, de uma forma muito clara, nós vemos esta revelação da palavra de Deus sendo cumprida. Diz Hebreus 1, capítulo, versículo 1 e 2: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Então veja que acerca de Cristo existia exatamente a promessa de alguma coisa que iria acontecer diferente, um profeta diferente que haveria de se levantar. Interessante que até então não se pensava em muita coisa. Os olhos de todos estavam fixados em Cristo, o grande profeta. Chegou o momento de Cristo ser assunto aos céus. Chegou o momento da igreja se estabilizar aqui na terra. E de repente haviam aqueles resquícios
do povo, principalmente os judaizantes, e não só os judaizantes, mas todo o povo daquela época, os coelos, eles tinham uma preocupação que todas as nações, todos os povos, eles tinham profetas. O sentido de profeta deles eram aquelas pessoas que falavam em nome do seu Deus, ou falavam pelo seu Deus. Então Baal tinha seus profetas, tá certo? Os povos pagãos, todas as religiões tinham seus profetas. Então o costume era esse: se falasse um profeta, todo mundo entendia, alguém que fala pelo seu Deus. Então Cristo, como profeta, ele falava pelo Pai, que é Deus. Mas agora a igreja precisava ser estabelecida. E havia muita coisa para ser feita ainda na igreja. A primeira delas, as Escrituras ainda não haviam tomado o seu termo final. Então a religiosidade não estava totalmente preparada para a igreja. Como fazer isso? Nós vamos estudar que a Bíblia nos mostra que Deus preparou 2 canais positivos para que a sua igreja fosse edificada. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que a igreja, ela está edificada em Cristo como a pedra fundamental e no ensinamento ou na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aqui que é o perigo dos grandes profetas dos dias atuais e dos grandes apóstolos dos dias atuais. Por que o Brasil para Cristo não tem apóstolo? O Brasil para Cristo tem apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Quando nós nos dedicamos a ganhar almas, à evangelização, e nós recebemos a comissão de Cristo e obedecemos à comissão de Cristo, no sentido geral, todos nós somos apóstolos, somos enviados. Enviados por Cristo, no poder do Espírito Santo, para realizar a obra de Deus. Mas se pensarmos em apóstolos como no passado, nós vamos enfrentar um problema. Se uma igreja é uma igreja apostólica, ou seja, dirigida pelos apóstolos, o apóstolo, segundo a Bíblia, ele tem autoridade para trazer a edificação da igreja. Fundamentar. Agora veja o perigo. Se a Bíblia me diz no livro de Apocalipse, quem tirar, leva tinta. Quem acrescentar, o Senhor acrescenta as pragas. Agora levanta-se uma pessoa e diz: eu sou apóstolo. Se ele for reconhecido como, no ministério, como apóstolo, ministério do apostolado, como ministro, como muitos fazem, eu sei que isso aqui está gravado, vai para o Brasil, vai para o mundo, e eu não estou ligando que ninguém retruque, não. Eu tenho um estudo acerca de apóstolos, é de 6 horas, eu mostrando que não existe apóstolo nos dias atuais. Existem os enviados. Todos nós somos apóstolos no sentido de enviado, mas o apóstolo no ministério não existe mais. Quer dizer que a igreja ia sendo acrescentado cada dia coisas novas. É o Smith, lá no mormonismo, é a Ellen White, no sabatismo. Atualmente, apóstolos aí, e você vê que coisas são acrescentadas. Normalmente, toda igreja que é dirigida por apóstolo, ela está tendo coisas diferentes da Bíblia dentro dela. Comece a pensar, é ou não é? Comece a analisar, veja bem se é ou não é. São heresias, são apostasias que estão sendo trazidas em nome de uma pessoa que tem uma revelação suprema. Eu vou mexer nisso com mais vagar. Profeta, a mesma coisa. A igreja estava edificada, foi edificada, Cristo, a pedra angular,
os profetas e os apóstolos. Só que os profetas do Velho Testamento, eles traziam a Escritura dada por Deus, o conhecimento dado por Deus nas Escrituras, para que nós tivéssemos hoje. As Escrituras foram completadas. Mas as Escrituras foram completadas, nós não temos mais profetas como tínhamos no Velho Testamento. E muita gente pensa que a função do profeta, quando se fala de profeta no Velho Testamento, era simplesmente dizer que amanhã ia chover, que ia haver terremoto não sei aonde, que aquele reino ia cair, que aquele outro reino ia ser edificado. Não, senhor. A missão principal do profeta era trazer a palavra de Deus para o homem. E esta palavra o Senhor providenciou para que ela fosse escrita. Os irmãos já tiveram aqui aulas de bibliologia, tá certo? E viram como foi a formação da palavra de Deus. Se houver necessidade, a gente pede para ser repetido. É muito importante para a vida cristã. Então, dado este começo, entende? Vamos começar a pensar realmente, não no ministério profético do Velho Testamento, onde o profeta tinha um ofício. Nós vimos na vez passada que se ele era profeta, ele simplesmente não profetizava. Ele ungia reis, ele ungia ele tinha funções diversas no meio do povo de Deus. Agora nós vemos no Novo Testamento uma mudança muito grande. A primeira grande mudança que eu vejo no profeta é a ordem bíblica para o que ele deve profetizar. É Deus, através do Espírito Santo, ilumina o apóstolo Paulo para dar o limite de uma profecia. Vocês já ouviram quando a Bíblia diz: um profetize e os outros julguem. Julgar como? Onde? Por quê? Quando nós abrimos 1 Coríntios, capítulo 14, os irmãos leem, mas só que passa assim de soslaio diante da gente, e a gente nem nota a profundidade de um versículo bíblico. Quando nós abrimos 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 3 está a limitação da profecia. Aí o Senhor diz a extensão da profecia. O que é que a profecia tem que conter? Entendeu, Ana? Mas o que a profecia tem que conter? Diz assim: o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Limitou. A Bíblia limitou. Limitou ou não limitou? Quando você profetizar, você tem que profetizar o quê? Exortação, edificação e consolação. Eu acho que foi uma brincadeira que colocaram esses dias aí no Zap. Eu creio que é uma brincadeira, isso foi uma brincadeira de muito mau gosto. Uma mulher oferecendo orações, porque naquela oração, a oração era até R$500 a oração. Pacote. Hein? Pacote de oração. Um pacote de oração, porque naquele pacote de oração tinham vários profetas e profetisas, e de acordo com o que você ia falando, um daqueles vai respondendo para você. E aquele pacote podia ser toda semana, R$500 a pessoa. Eu acho que aquilo deve ser uma molecagem. Aquilo não pode ser verdade. Mas ao mesmo tempo eu me retrato, pode ser verdade. Porque tem muita gente vendendo as coisas de Deus. Nós vimos aqui quando o pastor Gideon Júnior falou sobre as indulgências, vocês escolheram por Lutero, ou foi a Eizinha na escola dominical, um deles falou sobre as indulgências, que a Igreja Católica precisava arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, né? Inventou as indulgências,
Tem muita gente usando o Evangelho para safadeza. Porque a Bíblia, guardem isso, se você entrar num local e alguém te cobrar alguma coisa no campo espiritual, saia dali, porque está desobedecendo a Jesus. Jesus diz assim: de graça recebestes, de graça vai. Quando o paralítico na porta do templo, Pedro e seu companheiro chegaram ali, Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te vender. Não foi assim? Mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então a profecia, a mensagem da profecia, ela é limitada: edificação, exortação e consolação. A primeira coisa que eu tenho que aprender acerca do profeta no Novo Testamento é que ele vai trazer uma palavra de edificação, de exortação ou de consolação. Limite. Quem limita não sou eu, quem limita é a palavra de Deus. Então, dentro deste plano é que eu tenho que ouvir o que está sendo dito, analisar. E aquele que dirige uma igreja, aquele que pastoreia uma igreja, entre os dons espirituais que Deus lhe concede, ele deve pedir misericórdia a Deus, para Deus lhe conceder o dom de discernimento de espíritos. É muito sutil, mas a Bíblia diz de uma forma clara que o Senhor dá para aquilo que é útil. Então, o que nós tratamos na vida espiritual, tudo que nós falamos, que nós ensinamos e que nós vivemos, é no plano da utilidade espiritual. Utilidade espiritual. Eu tenho que ver a utilidade espiritual. A profecia, meus irmãos, ela não pode ser banalidade. Ela tem que ter utilidade. O que está dizendo aqui não é Gideão, é a Bíblia Sagrada. Tá certo? Já falei para vocês, e aqui repito, o versículo 5 diz: eu quero que todos vós faleis, mas muito mais que todos profetizeis. Antigamente, o correto para profetizar era ter o ofício de profeta. Havia até escolas de profeta. A Bíblia mostra que Samuel tinha uma escola de profetas. A Bíblia mostra que o outro profeta também tinha uma escola de profetas. Então aqueles profetas eram formados numa escola. Eles eram ensinados como profetizar. E é o que a igreja hoje em dia também tem que ensinar as pessoas a profetizarem. Porque existe no Novo Testamento vários tipos de profecia. Vários tipos de profecia. Um deles é esse que eu estou fazendo com você. Vou mostrar para você depois. Tá certo? Esse aqui é um tipo também. Que normalmente vocês que desejam estar à frente de igreja, serem pastores, serem líderes, é um dos dons que você deve ter. Não significa predizer o futuro, mas significa falar a palavra de Deus. Não só falar, mas descobrir os mistérios de Deus dentro da palavra. Aí já é um outro dom ministerial. Tá certo? É um outro dom ministerial. Porque tem pastores que só são pastores. A única coisa que eles sabem é cuidar do rebanho. Agora tem outros pastores que, além de cuidar do rebanho, o Senhor lhes dá visão espiritual para eles entenderem a palavra e poder ensinar para o povo, ministrar para o povo, e o povo aprende. O povo olha para a Bíblia e vê: isso aqui está na Bíblia. O povo confere e vê a realidade da palavra. Então veja, então a igreja primitiva, a Bíblia mostra, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 2,
ele diz a seguinte frase: não desprezeis as profecias. Então isso significa que a igreja tem que ter profecia. Mas não é como muitos querem. Que muitos querem o seguinte: chegar aqui na igreja, chega perto da pessoa aqui perto assim: irmão, o que é que Deus mandou para o senhor falar comigo? Eu digo logo, comigo não mandou nada. Se Deus tem que falar alguma coisa, falou enquanto eu estava falando lá. Porque se Deus falar para eu falar, eu falo. Mas eu inventar aqui para a pessoa, como eu vejo, irmão, o que é que Deus falou comigo? Olha. Para com isso. Tem gente que só vai à igreja para consultar alguém o que é que Deus falou. No Novo Testamento é diferente. No Velho Testamento tinha um vidente. Você andava quilômetros e quilômetros para falar com o profeta, para o profeta descobrir alguma coisa. Lembra quando o pai de Saul perdeu o jumento? Saul foi não sei quantas léguas, não sei quantos quilômetros, onde estava Samuel para saber. Só quando chegou lá, Samuel disse: não, o jumento já está lá. Agora tu foi escolhido para rei de Israel. Ele era chamado vidente, porque o profeta antigamente foi chamado vidente também. Aquele que via longe, aquele que via as coisas que os outros não viam. No Novo Testamento é diferente. O profeta não é vidente. O profeta é transmissor da palavra de Deus e da vontade de Deus. Nós caminhamos. Então Deus teve uma preocupação com a igreja. E nesta preocupação, o Senhor resolveu estabelecer alguns ministérios. E o Senhor resolveu estabelecer alguns dons ministeriais e alguns dons espirituais. Não vou penetrar muito neles. Posso dar alguma coisa assim por cima. Haverá oportunidade para isso. Mas a Bíblia nos mostra o seguinte: quando nós abrimos Apocalipse 3:22, a palavra fala que o Espírito fala à igreja. Veja que não é uma fala individual, é uma fala coletiva. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito fala à igreja. O que é isso? Como é que o Senhor fala com a igreja? O Senhor fala através do Espírito de profecia, mas o Senhor fala através de uma pregação. Desde que aquele homem ou aquela mulher que vai falar, que vai trazer a palavra, ele tenha colocado a sua vida diante de Deus, ele tenha buscado o Senhor vai falar por ele ou por ela com as pessoas, e ao mesmo tempo fala com ele também. É a palavra da profecia no Novo Testamento. Mas pastor, o Novo Testamento não tem a profecia em êxtase como tinha no Velho? Tem. Eu não estou dizendo que não tem. Mas eu estou dizendo para você que não tem o profeta trazendo novidades para serem acrescentadas às Escrituras. Como os profetas hoje. Porque hoje em dia, a pessoa que é rotulada de profeta, a primeira coisa, ele não aceita palpite de ninguém. A segunda coisa, se ele trouxer uma coisa para ser feita, e você como pastor, ou você como dirigente da igreja, você vê que aquilo não é bíblico, e você disser não, ele olha para você e diz assim: você está desobedecendo a Deus. Só que eu sou meio esquisito. Um dia eu estava num culto, terminei um culto, chegou uma pessoa perto e disse: pastor, o Senhor mandou um recado para o senhor agora. Eu falei: qual é, meu irmão? O senhor mede do joelho ao tornozelo das mulheres e divide a metade para fazer o vestido delas. Eu falei: volta para o teu Deus e fala que fala com ele, porque o meu não é costureiro. A Bíblia diz que a mulher tem que ser está vestida decentemente. Onde é que o Senhor ia mandar colocar uma fita aqui no que eu fui falar isso, falei cotovelo à noite, já riu de mim demais, né? Foi, gente, ali no barracão, muito abençoado. A pessoa chega perto de mim e diz assim: ó, pega as mulheres, medir do joelho ao tornozelo e dividir no meio. O Senhor mandou dizer. Eu digo: você está com vontade de dizer isso, Deus não mandou dizer isso não. Eu não estou dizendo que está errado nem que está certo.
É até um modo bom de ficar vestido. Mas não vem dizer que foi Deus que mandou falar isso. Você está me entendendo, meus irmãos? O que eu ouço de besteira com o pastor, e a pessoa chegou e disse: Deus mandou dizer isso. Quando a pessoa diz assim: olha, eu tenho um recado de Deus para te dar, eu já fico orando: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá paciência, tem misericórdia, não vamos dizer umas besteiras. Eu já fico orando antes. Porque a primeira coisa, eu não gosto de recado. Quem manda recado é porque tem medo de falar com o outro. Deus não tem medo de falar comigo. Se o Senhor quiser me repreender, Ele vai falar comigo direto. Ele vai me dizer o que Ele quer. Então quando Ele manda recado, porque Ele não tem coragem de chegar e olhar para a cara do outro. E tem um negócio de tanto recado, olha, um recado. Eu não gosto desse negócio de recado. Meu Deus não é recadeiro, meu Deus fala. Deixa para lá, né? Então Deus, através do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele disse: vamos, isso aqui eu estou parafraseando agora, eu agora vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer dentro da igreja a profecia como algo muito importante. Deus resolveu estabelecer a profecia como algo muito importante dentro da igreja. A Bíblia mesmo diz, já lá em Provérbios, se não houver profecia, o povo se corrompe. Se a palavra de Deus não for falada como ela é, o povo se corrompe. Então, igreja sem profecia não é igreja de Deus. Porque o Senhor fala pela palavra de Deus e pelo espírito de profecia. Tá certo? Então a igreja tem que ter profecia. Se ela tem que ter profecia, tem que ter pessoas usadas como profeta. Pessoas usadas como profeta com dom ministerial de profecia, e pessoas usadas como profeta com dom espiritual de profecia. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 12. Vocês já estão com o Coríntios aberto aí, né? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos para o versículo 28. Versículo 27. Acharam? Digo amém. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com ele os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí eu vou para Efésios, capítulo 4. Versículo 11. E diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas. Porque lá em 1 Coríntios 12, e aqui em Efésios capítulo 4 e 11, a primeira palavra é apóstolo e a segunda é profeta. Exatamente por causa daquilo que eu disse para vocês. A igreja está edificada em Cristo, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. A missão do apóstolo e do profeta era trazer a edificação da igreja para a sua fundação. Edificar é fundar. Foi colocada a pedra fundamental, como diz o apóstolo Pedro, chamado Jesus Cristo. A pedra de esquina.
Sobre esta pedra estão os apóstolos e os profetas. Por quê? Porque os apóstolos receberam de Cristo a doutrina. Os profetas receberam, através da inspiração também do Espírito Santo, orientação e ensinamentos para a igreja. Você pode ver que sempre que você vê os apóstolos em algum local, os profetas sempre estavam juntos, normalmente. Eram dois quase que inseparáveis, apóstolos e profetas. Tá certo? Mas deixa eu ler o restante do versículo. Outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Finalidade, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Finalidade dos dois ministeriais. Os dois ministeriais não são para trazer novidade, são para trazer aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Se você não estiver sendo edificado na igreja, quando o seu pastor fala, quando o seu pastor ensina, alguma coisa está errada, ou no púlpito ou em você. Alguma coisa está errada. Porque não adianta você dar um ensinamento muito bonito e você sair sabendo daqui muita coisa. Adianta você saber saindo, saber sair sabendo muita coisa com edificação espiritual. Que aquilo que você aprendeu modifique os seus pensamentos, modifique a sua vida, modifique todas as coisas em você. Que você se sinta como corpo de Cristo edificado. Então esta é a prioridade espiritual daquele que está ministrando. É por isso que eu falei para você, tem dois tipos de pastores. Tem o chamado pastor mestre, tem o pastor normal. Aquele que simplesmente conduz o rebanho. Mas tem aquele que além de conduzir, ele também abre os seus olhos, porque o Senhor abre para ele a palavra de uma forma especial, como abre para poucos. Que Deus conceda que cada igreja, o seu pastor tenha pelo menos esses três dons. Pastor para pastorear, mestre para ensinar e discernimento do Espírito. Para poder olhar e ver as coisas, quando é Deus que está agindo, quando é o diabo que está agindo, quando é o homem que está agindo. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Acontece que nós estávamos aqui num culto e alguém falando língua e você pensando que está falando língua estranha, a pessoa está sendo usada pelo diabo e não é língua estranha, nem é língua nenhuma, é uma força diabólica daquela pessoa. Já vi acontecer. Quando eu era mais novo eu não acreditava. Lembro que eu estava fazendo uma campanha, a gente era casadinho de novo, né, Lorente? Casadinho de novo, 20 e poucos anos de idade, minha gatinha aí, viu? 20 e poucos anos de idade, e a gente oração e jejum fazendo aquelas campanhas, eu e outros companheiros, eu, Vandique, Maria José, Júlio, Marisa, né? A gente naquelas campanhas que a gente fazia. Eu lembro que um dia eu estava numa campanha e chega a mãe do Vandique e diz assim: Gideon, aquilo ali é demônio. E eu olhei e falei: então vai lá tirar. Eu não acreditava. Eu passei por muitas experiências na vida. E um dia eu estava na igreja, nesta aqui no começo dela. E Jesus batizando muita gente com o Espírito Santo. Jesus num ano, um salãozinho bem pequenininho. Jesus batizou 400. Contando com o Piauí, 500 e tantos, né? Mas aqui foi 460 e poucos com o Espírito Santo. Muitos pastores que eram pastoreando na igreja foram batizados aqui. Jesus batizou aqui com o Espírito Santo. E aquele pessoal estava falando língua, e de repente eu olho para um homem, para um jovem. O Senhor fala comigo, é um demônio.
E agora? Agora ele falou comigo. Não foi a mãe do Vandique, não. Ela falou comigo. E eu olhava e dizia, é demônio. Eu fui lá, coloquei a mão. Expulsão do demônio, o Senhor libertou e Jesus bateu. Aconteceu aqui dentro. Não dou nome porque muita gente pode conhecer. Então já vi muita coisa. Como digamos, a pessoa está na igreja endemoniada e ficando até toda madrugada, ficando com a pessoa toda madrugada, e eu já perturbado um dia, todo mundo lutando, eu fui para um canto orar, o Senhor falou comigo, não é demônio, é safadeza. E agora, depois de lutar muita madrugada, cheguei para aquela moça, hoje é uma senhora, cheguei perto dela, peguei pelo braço, falei, senta aí, olhei para ela e falei, por que você é safada? Por que você está mentindo? Por que você está enganando os outros? Acabou, nunca mais teve demônio. Era um barraco de madeira ali. Como dava demônio naquela época, meu Deus. Não era Rosana. Fazia era fila. Nunca vi tanto demônio daquele jeito. Era o Gideão. Dava Gideão. Ontem eu vi o sepultamento do teu primo, viu? Fui do Anário. E eu passei dois caras. Um era um morenão, que eu vou te falar. Acabou que tá luto mesmo. E outro um branquinho, magrinho. Aí quando foi eu tô orando, eu falei, isso é só safadeza. O cara quebrava banco, tudo, fazia tudo. Aí o coral levantou para cantar. Enrolou você para baixo do coral para perto da mulher, né? Cheguei lá, não posso sair daqui. Deixa eu voltar. Eu cheguei lá, bati nele. Cria vergonha, seu safado. Tu quer ver o fundo de calça de mulher? Levanta daí, cachorro. Levantou. A irmã você ficou brava comigo, viu? Levantou, sentou, sumiu. O outro quebrava tudo. Também não era demônio. Quando o Senhor falou comigo, eu senti. Tinha o irmão do Marcos, o Dadá. Dadão negão. Naquela época o bicho era novo, assim do tamanho do Elias, mas o braço dele, ó. O bicho pegava pneu de caminhão, o Marcos sabe disso. Pegava pneu de caminhão, lavava e jogava lá em cima. Cada forte mesmo, viu? Eu não sei quem foi o outro que eu falei aqui. Não sei se foi um nascimento, não sei. Eu sei que eu peguei duas caboclas sem marruto. Entrar na porta da igreja. Aquela noite disse que ia quebrar a igreja toda. Eu falei, olha, tem umas portas ali atrás que eu trouxe. Tem um cara que vai quebrar a igreja aqui, ele não tem nada de demônio, só safadeza. Na hora que eles puxar, vocês segurem ele. Eu vou amarrar, e vocês vão molhar as cordas naquele tanque, eu batizava no tanque ali fora. Vocês vão molhar a corda, nós vamos dar uma surra nesse cara. O cara sentou o culto, assistiu o culto todinho, não teve demônio, não teve nada. Nunca mais ficou endemoniado. Gente, igreja não é fácil não. Existe demônio, existe gente safada, existe tudo. E você tem que ter discernimento espiritual. É uma coisa que Deus te dá, você olha e você vê que não é aquilo, é outra coisa. E depois do discernimento tem que acontecer outra coisa. O que Deus diz para Timóteo: não ser covarde, tem coragem de dar e falar. Então os dons ministeriais são dados ao pastor principalmente, alguns deles, para que ele possa exercer o ministério de forma confiável diante da igreja e diante de Deus. Ele tem que ser uma pessoa que coloca nas mãos de Deus. Mas tem um outro tipo de dom. 1 Coríntios capítulo 12. Que não é dom ministerial. Que aqueles dois que nós lemos em 1 Coríntios 12 e Efésios 4 são dons ou serviços ministeriais. Mas você vai ver uma coisa aqui parecida e que não é aquilo. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Vamos ficar só na abertura, porque já é 9:05, né? Agora voa. Assim
Acerca dos dons espirituais, olha, dons espirituais. Ali eram dons dados ao ministério. Ali Deus deu para a igreja. Aqui, Deus deu a toda a igreja. Lá Deus deu àqueles para que eles trabalhassem com a igreja. São pessoas que recebem tipo de dons espirituais para desenvolver no trabalho da igreja. Agora aqui não. Aqui são dons que toda a igreja pode receber. E é muito parecido. Nós não podemos fazer confusão. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mundos, conforme eres guiado. Isto é, não confundam as coisas espirituais com as espirituais demoníacas. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Jesus é anátema, isto é, Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7, começa a chave. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olhe para cá. Você já viu gente dizer assim, eu tenho os dons de curar, já? Não é bíblico não. É manifestação do Espírito. O dom de curar é uma manifestação do Espírito. Porque se você tem o dom de curar, qualquer pessoa chega perto de você tem que sair boa. Aqui já tem um rapaz que pregou num culto um dia, trouxeram para pregar, e ele disse que tinha todos os dons espirituais. Quando ele terminou, eu chamei a igreja para frente. Falei, todo mundo está doente, pode vir para cá, porque vai voltar bom hoje. Ele tem todos os dons aqui, então não vai voltar ninguém doente. Ou é verdade ou mentira, né? Porque aqui diz que é manifestação do Espírito. E não aconteceu nada. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor não vai manifestar uma palavra de profecia se a igreja está precisando da manifestação dos dons de curar. Entendeu? O Senhor vai manifestar aquele dom que houver necessidade. O problema da nossa vida espiritual, o Senhor tem para conosco, é a utilidade espiritual da nossa vida. Nós temos que ser úteis a Deus naquilo que há necessidade na igreja. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Esse é um dom espiritual que deve se manifestar no ministério. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Aqui está outro dom espiritual que aquele que exerce o ministério deve ter. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Não é dom de curar, dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. Aqui é dom espiritual. Aqui é qualquer um da igreja. A outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, e agora, repartindo particularmente a cada um como quer. Então tudo é segundo a vontade de Deus. Eu vou parar aqui por cada hora. Nós não demos nem para começar o assunto hoje. Quarta-feira nós continuaremos. Quarta-feira nós veremos de início o dom ministerial de profeta à luz do Novo Testamento. Se quiser pesquisar, pode pesquisar. Nós vamos ver na próxima quarta-feira o dom ministerial de profeta à luz do Novo Testamento. Amém? Deus os abençoe.